O borracheiro olha para a carcaça com anos de experiência e decide no olho qual vai para descarte e qual vai para recapagem. Em muitas frotas, esse é o momento que decide se você vai poder reaproveitar o pneu custando apenas uma reforma ou se você vai precisar sucatear e comprar um pneu novo. O borracheiro provavelmente pode estar certo na maioria das vezes, mas isso provavelmente não é governança. E quando a frota tem 100, 200, até 500 pneus passando por essa decisão todos os meses, a soma das inconsistências aparece no orçamento e provavelmente ninguém vai saber de onde veio. Eu sou o Diego Paludo, especialista em pneus, e vou falar sobre um conceito que a maioria das frotas ainda não separou: gestão e governança de pneus. O que é, como estruturar e quais são os sinais que ela está faltando. E por que ela é o passo natural para quem saiu lá do controle, já tem gestão e agora caminha para a governança de pneus. Tudo isso depois da vinheta. Se você ainda não está inscrito no canal, esse momento é agora. Inscreva-se, já deixa o like, porque isso vai ajudar esse vídeo a chegar a mais operações de transporte. Além de, claro, te manter informado cada vez que tiver conteúdo novo por aqui. Agora, bora pro vídeo. Antes de tudo, eu vou te explicar qual que é a diferença entre controle, gestão de pneus e governança de pneus. Eles não são a mesma coisa, e não entender a diferença entre eles é o que ainda faz frotas bem estruturadas ainda terem perdas não explicadas. O controle de pneus é o início para que você possa ter uma gestão de pneus. O controle é você saber para onde foi, quando foi. A gestão de pneus é justamente usar os dados do controle. A gestão de pneus representa o como aferir, como controlar, como fazer a gestão de estoque, como recapar, como calcular o CPK. É operacional e tática, é o dia a dia. Já a governança dos pneus responde ao quem, quando e sobre quais regras. Quem autoriza uma compra acima de determinado valor? Quando que o inventário é auditado? Sobre quais critérios o pneu é descartado? Quem analisa os indicadores? E com que frequência? Uma operação pode até ter uma boa gestão de pneus, com o sistema rodando, aferições em dia, CPK calculado e ainda assim ter uma governança frágil. Isso acontece quando as decisões dependem de quem está disponível naquele momento. Quando não existe um critério documentado para descarte, quando compras são feitas sem comparação entre o desempenho das marcas, quando o borracheiro decide sozinho o destino de uma carcaça. Em frotas menores, o gestor até consegue concentrar essas duas funções e manter o controle da frota. Mas a partir de 100 veículos com milhares de pneus ativos, com múltiplos borracheiros e até diferentes filiais, a ausência da governança começa a cobrar o seu preço. Eis aqui alguns sinais que apontam que falta governança na sua operação. A ausência de governança raramente aparece como um problema explícito. Ela se manifesta em padrões que individualmente parecem situações pontuais, mas que somados revelam uma operação sem critério uniforme. Os 5 sinais concretos são: primeiro, pneus sendo descartados sem laudo ou um critério documentado. Se o motivo do descarte não é documentado de uma forma padronizada, a operação perde a capacidade de analisar por que está perdendo ativos. Sem análise, não há como agir sobre as causas. Segundo, compra de pneus sem comparação de CPK entre as marcas. Quando a decisão de compra é baseada apenas pelo preço unitário ou pela decisão de uma marca, sem considerar o desempenho histórico das marcas na operação, a escolha mais barata na entrada pode ser a mais cara no ciclo da operação completa. Terceiro, ninguém sabe dizer quantos pneus a frota tem em estoque agora. Se a resposta depende de ir até o almoxarifado contar, o controle de inventário não está funcionando. A divergência entre o que o sistema mostra e o que tem realmente no físico é um dos sinais mais claros que a governança não está funcionando. Quarto, o borracheiro decide sozinho quando trocar, descartar ou recapar. O conhecimento da ponta vale ouro, mas quando a decisão depende do julgamento individual, sem uma alçada definida ou um critério documentado, acaba abrindo espaço para a inconsistência e, em casos extremos, desvios. Quinto, o inventário digital não bate com o que tem no pátio. Movimentações não registradas, descartes sem baixa, pneus que saíram para recapagem não tiveram retorno documentado. O problema geralmente
realmente não é do sistema, é do processo. E aí, identificou algum desses sinais aí na sua operação? Fica tranquilo, eu vou entrar agora nas soluções. Eu vou falar sobre os 5 pilares de uma governança de pneus estruturada. Vamos lá. Estruturar uma governança de pneus não exige criar uma burocracia paralela. Exige sim definir regras claras, atribuir responsabilidades e criar mecanismos de verificação. 5 pilares cobrem o essencial. Pilar 1. Política de pneus documentada. Esse é o documento que formaliza as regras da operação. Critérios de compra, parâmetros de descarte, frequências de aferição, regras de rodízio, processo de recapagem e procedimentos de estoque. Ele não precisa ser extenso, mas ele precisa existir. Será acessível e principalmente ser seguido. Sem ele, cada pessoa na cadeia acaba operando com a sua própria interpretação do que é correto. Por exemplo, em uma filial, o borracheiro descarta pneus com 4 milímetros e sul. Em outra, descarta com 3. E aí, qual é o critério da empresa? Se não está documentado, as duas respostas estão certas. E isso é governança frágil. Pilar 2. Alçadas e decisões definidas. Quem autoriza a compra de um lote de pneus novos? Quem aprova o descarte de uma carcaça com valor residual? E quem valida o envio de uma carcaça para recapagem quando ela está no limite? Definir alçadas é garantir que decisões com impacto financeiro passem pelo nível adequado de análise. Nem tudo precisa subir para o gestor, mas o gestor tem que saber tudo que está sendo feito e definido lá na ponta e principalmente quais são os critérios. Pilar 3. Responsabilidade por função. O borracheiro afere, registra e executa movimentações. O gestor de pneus, por sua vez, analisa indicadores, define planos de rodízio e orienta compras. O gestor de frotas valida decisões estratégicas e acompanha resultados. Quando cada função sabe exatamente o que se espera dela e o que não é a sua alçada, o processo flui com consistência. Sem isso, as decisões são tomadas por quem está disponível e não por quem tem a alçada correta. Pilar 4. Auditoria periódica de inventário. A auditoria é um mecanismo que valida se os processos estão sendo cumpridos e se os dados do sistema refletem a realidade. Auditorias trimestrais de estoque que confrontam o inventário físico com o sistema são uma prática recomendada. Além da contagem, a auditoria pode incluir a amostragem de processos. As aferições estão sendo feitas na frequência definida? Os descartes têm laudo registrado? As recapagens estão dentro dos critérios? Sem auditoria, a política documentada pode até existir no papel, mas não na operação. Pilar 5. Indicadores com dono. CPK, taxa de recapagem, índice de descarte prematuro, custo total com pneus. Esses indicadores só geram valor se existe alguém responsável para acompanhá-lo. Analisar desvios e propor ações. Sem dono, o indicador é só um número no dashboard e não uma ferramenta de gestão. A pergunta não é se você tem esses indicadores calculados, mas sim quem na sua equipe é responsável por eles e com que frequência apresentam esses resultados. E se esses pilares estão fazendo sentido para a realidade da sua operação, então deixa um like no vídeo, hein? Antes de fechar, eu quero abrir uma conexão que a maioria ainda dos gestores não fez e que vai se tornar cada vez mais relevante. Quando se fala em ESG no contexto de frotas, a maioria ainda pensa primeiro no pilar ambiental. Consumo de combustível, emissões, descarte de resíduos. Ele é um ponto de partida válido, mas representa apenas 1/3 da operação. O pilar de governança do ESG diz respeito exatamente ao que abordamos nesse vídeo. Como as decisões são tomadas, por quem, com base em quais critérios e com qual nível de rastreabilidade. Política documentada, as alçadas definidas, auditorias periódicas e indicadores com dono. Tudo isso são práticas de governança corporativa aplicadas a um ativo operacional. Não é conceito abstrato, é a estrutura que torna a tomada de decisão sobre pneus estratégica, auditável e defensável. E tem mais, a governança de pneus também alimenta o pilar ambiental com dados concretos. Descarte documentados com motivos e destinação rastreável, controle de recapagens que prolongam o ciclo de vida do ativo e redução de perdas prematuras, tudo isso gera indicadores que comprovam a prática da sustentabilidade com evidências reais. Para frotas que já reportam indicadores de ESG ou que precisarão fazer isto em breve, a governança de pneus é um ponto de partida tangível, com processos documentados e decisões auditáveis e dados que sustentam o discurso. Voltando ao borracheiro do começo do vídeo, ele provavelmente faz um bom trabalho. É que a operação deposita nele uma responsabilidade que deveria estar em um processo
e não em uma pessoa. A governança de pneus não existe para tirar a autonomia de quem está na ponta. Ela existe para proteger o ativo, dar consistência às decisões e principalmente permitir que o gestor enxergue o que está acontecendo. Isso em todas as filiais, por todos os borracheiros e seguindo o mesmo critério. A diferença entre uma frota que tem gestão de pneus e uma que tem governança de pneus é a diferença entre saber o que está acontecendo e saber o porquê está acontecendo. E é claro, ter regras para garantir que aconteça do jeito certo da próxima vez. Se você quer estruturar a governança de pneus da sua frota com política documentada, rastreabilidade por número de fogo, controles de alçadas e indicadores, a Prolog tem a solução para isso. Agende uma conversa com um de nossos especialistas e saiba exatamente por onde e como começar. O link para agendamento está aqui na descrição. Se você assistiu até aqui, comenta governança de pneus aqui nos comentários. E não esqueça de deixar aquele joinha e se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.